que a gente conversou, já mudou, Bom dia a todos e todas. Solicitar que ocupem espaço, que a gente vai dar início à nossa apresentação. Então, para dar início, a gente vai fazer a composição da mesa e aí a gente vai fazer uma explicação sobre esse evento e iniciar a nossa apresentação. Então, queria convidar a Raquel para compor a mesa, Priscila também. Mas aí a gente vai compor a mesa e fazer uma fala e volta para a apresentação rápida. Antônio Júnior, que é o presidente da associação, Avelar Loureiro, o ex-deputado Ramos também para compor a mesa. E não sei a presença aqui de Gustavo Calheiros, que é o presidente da Associação de Hotelaria de Itamaracá, de Andrade Barão, que é o presidente da Amigo, Associação dos Microempresários e Empreendedores de Itamaracá, da Itamaracá, Felipe do Vendeza, do nosso amigo do Shopping Pátio, também presente. Tem o pessoal aqui da Associação, são diretores, Celso Muniz, do Shopping Pátio, Braz Seabra, representando a faculdade, seu Darilson, veio para a mesa. Seu Darilson é o diretor, o presidente da FASUP. Então, é bem rápido essa composição, só para mostrar para a nossa mesa, explicar esse evento. Essa apresentação que a gente vai apresentar aqui, Raquel, ela teve início há 1 ano e meio atrás, quando um grupo de pessoas que são apaixonadas e são envolvidas com o Litoral Norte, a preocupação do desenvolvimento do Litoral Norte, com o potencial que esse Litoral Norte tem, se juntou e fundou essa associação. E aos poucos a gente foi conquistando outras pessoas para participar. No início desse ano, a gente fez um planejamento estratégico, que você já teve acesso. A partir daquele planejamento estratégico, chegou essa apresentação que a Avelar vai fazer para a gente aqui. Então, foi fruto de muito trabalho, a construção difícil, a gente envolver as pessoas com esse sentimento, mas aos poucos a gente está conseguindo. A gente sabe que o Litoral Norte tem gente competente, tem gente que tem uma vida dedicada ao desenvolvimento, e o nosso objetivo é fazer que o Litoral Norte de Pernambuco seja um polo de desenvolvimento sustentável do Estado. O potencial para isso a gente vai ver aqui, e a gente precisa do apoio do poder público, né? Além da iniciativa privada, mas o poder público é muito importante no desenvolvimento desse polo, desenvolvimento sustentável, econômico e social do nosso Estado. Vai passar agora a palavra para o presidente e ele... Bom dia a todos. Queria agradecer a Jorge Rocha, que também já foi nosso secretário de turismo. É uma pessoa que tem sido abnegada aqui com o nosso trabalho. É meu braço direito aí para poder fazer muitas coisas como ofício, documentação, tem me ajudado com muitas ideias. Raquel, hoje a gente procura trazer para cá as pessoas que compõem o meio da nossa diretoria, alguns empresários da região, para poder justamente prestigiar e conhecer também esse movimento que a gente está fazendo. O Litoral Norte é riquíssimo, as pessoas já sabem, conhecem um pouco da história, mas sempre acham que aqui as coisas não dão certo. E a gente está mostrando há 1 ano e meio com a reunião desses empresários. A Avelar, que vai apresentar agora esse projeto, certo? É uma das pessoas que tem sido também abnegadas, tem se dedicado bastante com o crescimento desse trabalho.
e por já ser um empresário reconhecidamente de sucesso, ele dá esse fortalecimento ao nosso grupo. E todos os nossos diretores, né? Não vou falar o nome de todos, mas cada diretor aqui do nosso treino, ele tem realmente se dedicado muito, tá? A empresários que realmente amam, acreditam, investem, tá? A sua vida, o seu trabalho, o seu suor aqui nesse litoral, tá? Obrigado a todos. A gente vai fazer a apresentação agora e depois a gente abre para a palavra. Só quero anunciar a presença e agradecer do vereador do Recife, Assis Cardoso, do vereador do Recife, Itamar das Montanhas, também presente. Agradecer a presença de nossos amigos do Banco do Nordeste que estão presentes conosco aqui. Bom dia a todos, bom dia à nossa candidata Raquel Lira, nossa deputada Priscila, ao vereador Alcides de Recife, demais autoridades, empresários, chegando mais gente aí, mais empresário aqui que acredita no Litoral Norte. A gente vai ter uma conversa hoje aqui sobre a criação do destino turístico Litoral Norte. O que é isso? Quais são os impactos? O que é que a gente precisa para que isso venha acontecer? Quais as repercussões no estado de Pernambuco, na vida das pessoas? Então, o que a gente tentou aqui foi sistematizar um projeto para transformar essa área de abrangência onde está essa elipse no principal destino turístico do Brasil. E aí não é coisa de pernambucano que sonha grande, que tudo é maior em linha reta. É porque a gente tem esses atributos para fazer isso daqui acontecer. E o que é que a gente teve que ver? Primeiro, onde nós estávamos e aonde nós queremos chegar. E fazer comparações com outros destinos, o que foi que eles fizeram para chegar onde estão. Então, a gente tem dois benchmarks aí, ou seja, duas referências. Uma são destinos criados do zero, totalmente do zero. O maior exemplo talvez seja Orlando, Las Vegas, Dubai. São lugares que eram no meio do nada. Alguns outros lugares, como Salvador, Rio de Janeiro, têm atributos naturais, históricos e culturais bastante fortes. E a gente viu que a gente tinha também uma outra característica aqui, que são destinos mais ligados à natureza. Então, a gente, quando fala de Nova Zelândia, por exemplo, todo mundo associa a natureza pura, coisa do tipo. E vimos que, nesse local, tínhamos todos esses elementos. E tendo todos esses elementos, por que a gente não conseguia dar certo? Ou por que a gente não conseguiu dar certo? E o que fazer para dar certo? Então, primeiro a gente delimitou qual era a área de abrangência que a gente ia atuar, porque também pegar tudo, o estado todo, não dá. Tínhamos que ter um local específico e que tivesse uma certa similitude na sua ambiência. Então, elegemos parte de Paulista, parte de Igaraçu, Itamaracá toda, parte de Itapissuma e parte de Goiânia. Esse local que a gente denominou de Litoral Norte. Ainda vamos trabalhar a marca, o que é que identifica a gente, se é destino turístico Coroa do Avião, tem várias ideias, mas realmente o centro geográfico é a Coroa do Avião, é o que une nós todos, e é onde une natureza com história, e aí a gente vai ver um pouquinho adiante onde é que isso se intercepta. Elegemos esse espaço. Então, pode passar aí. O primeiro ponto foi, por que a gente andou para trás? A gente já teve uma situação mais privilegiada 30, 40 anos atrás. O primeiro ponto foi o seguinte, às vezes o sucesso leva ao fracasso se não planejado. E aí, Itamaracá é o maior exemplo.
Tamaracá, na década de 80, era cantado em música de Tim Maia, que até hoje a gente canta quando está Réveillon, ou Carnaval, coisa do tipo. Viveu o auge, mas não teve planejamento. O desordenamento urbano e a falta de uma estratégia, junto com a dificuldade imensa de acesso, levou ao fracasso de Tamaracá. E a chegada dos presídios foi a pá de cal dos demais presídios, porque quando era só aquela penitenciária agrícola, tinha certos problemas, mas ainda era algo controlado. Quando foi realmente o presídio maior, o complexo de presídios para lá, isso levou a uma insegurança brutal e junto com a falta de acesso. Se a gente se lembra, naquela época a BR-101 não era do jeito que é. Eu não vou nem falar da ponte, que era só uma via, uma mão. Eu tenho até um fato assim meio desagradável. Minha mãe faleceu em Tamaracá no carnaval, numa segunda-feira, porque não conseguiu sair lá. Tem 56 anos. Todos os irmãos dela tiveram o mesmo problema que ela teve anos depois. Todos estão vivos, alguns com 85, 87, 90 anos. E simplesmente não conseguia sair de Tamaracá. Não conseguiu sair de Tamaracá. Meu pai é médico, meu irmão é médico, estavam ao lado, tentaram socorrê-la, mas foi impossível porque não tinha uma unidade de saúde perto. Então a falta de infraestrutura levou aquele dali que a gente viu. E isso foi sendo contagiado até para quem estava um pouquinho mais evoluído, como por exemplo Maria Farinha. A gente tinha o Amoaras aqui funcionando, o Gavoa do outro lado, a gente também tinha funcionando. Veio essa questão dos presídios e, por outro lado, o Litoral Sul começou a fazer o dever de casa correto, ou seja, as próprias pessoas que estavam lá, barraqueiros, donos de pousada, disseram, olha, a gente tem que ter uma pauta de reivindicações que seja organizada, não adianta só fazer barulho, a gente tem que levar música também, tem que saber ordenar as nossas reivindicações para que tente alavancar isso daqui para o futuro. Deu sorte ainda de ter um embaixador muito ativo, dois na realidade, que era Luciano do Vale e Leão, que fizeram uma propaganda imensa daquilo dali durante anos, de forma espontânea, e ao longo do tempo isso foi acontecendo. Então eles pediram coisas básicas, o saneamento, que naquela parte central de Porto de Galinhas não existia, e o acesso, que naquela época não existia nem a P9, era uma estrada de barro, muito mais rudimentar. Só que ao longo do tempo as coisas, veio a P9, aí vieram mais empreendimentos, aí ficou engargalado, aí depois veio o alargamento da P9, continuou engargalado porque a P60 não dava vencimento, e aí depois veio a pedagiada e Porto de Galinhas explode. Só que aí o centro era saneado e o resto não é saneado. O centro tinha uma boa estrutura, o resto não tem estrutura. Então hoje o centro está sendo super utilizado, já está muito acima da sua capacidade, o turista já não vê valor ali tão forte devido à desorganização e está contratado vamos dizer assim, um possível fracasso se algo não for feito em Porto de Galinhas. Eu sou presidente da ADEME também e fui como presidente do Sinduscom visitar a prefeita de lá de Pojuca há 1 ano e meio atrás. E aí, geralmente, as pessoas ligadas ao Sinduscom e a ADEME vai pedir, olha, libere mais construção, ou coisa do tipo. A gente foi lá para dar um alerta, olha, está demais, exageraram e não equilibraram, porque sem entretenimento o turista não vai repetir a sua experiência aqui. E eles não têm tantos atrativos, porque os atrativos de lá são basicamente a praia e o centrinho. O centrinho já está super utilizado. A praia só são 3 pontos que você pode utilizar, porque o resto da praia é muito forte. Então, isso vai dar em algo que a gente já viu acontecer aqui no passado. Alertamos, houve algum movimento, em termos, só que o cadeado já estava, vamos dizer assim, a porteira já tinha sido arrombada. Agora, para você entrar de volta, não coloca. Quem já começou a construir vai terminar. O que a gente pode fazer lá é simplesmente incrementar a parte de infraestrutura e de entretenimento e de serviços. Então, fomos fazer uma visita ao dono do Inotel, que é o maior equipamento que tem lá, e dizer para ele, olha, não amplie 300 leitos a mais, 300 quartos a mais, faça um centro de entretenimento. E aí, depois de muita conversa, conseguimos convencê-lo a isso. E foi anunciado há mais ou menos uns 2 meses atrás que ele comprou a ideia, vai ter um centro de entretenimento com shopping, piscina de onda, restaurante, vai ser um novo centrinho de Porto. Isso daí me deixou muito feliz, porque a gente vê pelo menos alguma coisa acontecendo diferente. Então foi feito isso lá, e aqui ainda teve o seguinte,
Os resorts, que são as grandes âncoras, porque não se faz turismo também sem leito. Você não adianta ter só atrativo natural, ter entretenimento, mas não ter leito, porque o turista vai bater e voltar, ele não se fixa. E aí o recurso que ele vai gastar lá não é o mesmo que ele gastaria ficando no local. Então, Porto de Galinhas resolveu a questão fundiária, que é outra questão importantíssima. Se você tem terras em torno de uma família só, de 2, 3 famílias, e que elas estão litigando lá entre si e não resolvem colocar no mercado esses terrenos, o que é que acontece? Não acontece nada. Então, aqui aconteceu em Paulista isso, com o Ludwig. Paulista era dos Ludwig, enquanto ficou na mão dos Ludwig, só Ludwig, enquanto eles estavam brigando internamente, aqui está Ramos, que conhece muito a cidade, nada acontecia. Em 2010, resolveu-se a questão fundiária, ou seja, acabou o litígio deles. A gente deu até uma contribuição para que isso acontecesse. A cidade virou outra. Porto de Galinhas é a mesma história. Pertencia tudo a uma família. Quando dividiram as glebas, começaram a vir os impedimentos. E, por sorte, o cidadão que estava na Impetu e depois na Secretaria de Turismo do Estado era parente direto da família que era dona de lá. E aí disse o seguinte: olha, você coloca o seu hotel para o Grupo Ponte para ser a grande âncora, foi o primeiro resort que teve lá, nós damos o terreno, fazemos a P9 até lá, a P9 termina no Summerville, e você coloca a sua âncora lá. O Summerville se chama Hotéis Paulista S.A. Por quê? Porque ele era aqui em Maria Farinha, no terreno até onde a gente construiu, que é o Porto, Nassau, e a história é que o pagamento do terreno serviu para o final da obra de lá, que era madeira, porque muita madeira que tem lá, para pagar o finalzinho da obra. Bom dia, prefeita, tudo bom? E o que é que ocorre? O empreendimento saiu daqui para lá, ou seja, mais uma pedra em cima da cabeça do litoral norte. E aí o Amoadas era administrado por uma família que tinha tradição no ramo hoteleiro, que era a família Melanins, foi para o lado, colocou o Nanai colado no novo Summerville. Então, tudo foi para lá e aqui tudo começou a declinar. Eu já falei da questão do alerta que a gente fez lá, pode passar para a próxima. Mas a coisa aqui começou a mudar há 20 anos atrás, 21 anos atrás. Começou com uma coisa que a gente vai falar muito aqui: planejamento. O governo federal, quer dizer, a Câmara dos Deputados, votou uma lei chamada Estatuto das Cidades, que obrigava os municípios a ter planejamento. E deu uma data: olha, município de tal porte até 5 anos, depois de até 10 anos. Se não tiver, não vai ter recurso federal. E todo mundo foi obrigado a fazer planejamento, mesmo que não tinha estrutura para fazer planejamento. Naquela época, e aí nosso amigo Paulo Roberto, que foi presidente também da FIDEM, a FIDEM, em 2001, capitaneou todos os planos diretores, tirando o Recife, que tem estrutura, da região metropolitana. Então, cada um começou a, pelo menos, ter um plano. Poderia não ser o melhor plano do mundo, mas passou a ter um plano de desenvolvimento para o futuro. Eu digo até uma frase aqui, que é muito importante. Tudo que a gente faz, a gente tem que ter visão de longo prazo, seja no mundo privado, seja no mundo político. E aí a frase é a seguinte: o mundo político não deveria ter no seu horizonte o tempo de um mandato, e sim o tempo de uma geração. Que é em uma geração que você faz mudanças e não num mandato. Então, se pelo menos começar os governantes e as pessoas que fazem as leis a fazer projetos para uma geração e que seja cumprido por vários governos diferentes, iguais, do mesmo tipo, mas que dê sequência, a coisa dá certo. E aqui em Paulista aconteceu isso. Depois desse planejamento de 2003, que foi capitaneado pela FIDEM, com participação popular, e foi aí que eu comecei a conhecer os buracos de Paulista e saber que tudo pertencia aos únicos, porque parecia posto piranga. Todo lugar onde você chegava, é da CTP, é da CTP, é impressionante. E aí a gente via que sem resolver a questão fundiária não ia resolver nada disso. E tinha um plano. O plano, infelizmente, dizia o seguinte, para mim, minha fixação de empreendimento era aqui no litoral, na parte litorânea. Dizia: você vai ter que ir para o centro, resolver o problema fundiário, trazer os serviços 14 quilômetros mais para o norte para depois pensar no litoral. E infelizmente ou felizmente eu tive que pegar a minha barraquinha e ir para o centro, porque eu não tinha nada lá, não tinha
área, nem conhecia muito bem, mas estava o plano diretor. E dizendo, olha, você vai ter que fazer um centro comercial moderno. Tucanaram o nome do shopping. Na realidade, queriam botar shopping center, mas não tiveram coragem de colocar shopping center. Comercial moderno. Comercial moderno. De serviços e comércio moderno. Era o shopping. E o terreno, até o terreno eles escolheram. E aí veio a infraestrutura, PE15, PE22, tudo girando em torno do terreno onde seria o shopping, que hoje é o marco zero do município. E a partir daí, o que é que a gente veio? A gente veio com o plano diretor de macro-drenagem, as sequências de governos que mudaram, ou seja, gente sendo oposição ao outro, mas não tinham coragem, ou tiveram coragem de manter o que o outro estava fazendo e não acabar com o que os outros estavam fazendo. Obviamente que tinha as marcas de cada um, mas o projeto estrutural que estava traçado pelo plano diretor, todos colocaram sua pedrinha lá. Como foi em Suape? Suape é isso. Infelizmente, a última época no estado de grande planejamento foi na década de 40, 50. Foi quando se planejou Suape, as radiais e perimetrais, tudo que a gente tem de planejamento nesse estado data de 70 anos atrás. E nada foi renovado, porque a partir da década de 80, no Brasil, não foi em Pernambuco, não foi em Recife, não foi na região metropolitana, o Brasil perdeu a capacidade de formular planejamento para o futuro. Essas políticas de uma geração, que a China fez bem feito, que a Coreia fez bem feito, que Singapura fez bem feito, vários países fizeram bem feito. Tem que ter uma estratégia de longo prazo. Se a gente não tiver, vai estar sempre, como se diz, apagando incêndio e indo colocar lona em barreira e colhendo morto no final do dia. Se a gente não vai resolver tudo em um ano, nem em 2 anos. Essas tragédias continuarão acontecendo, mas elas têm que ir diminuindo em cima de uma estratégia que tenha efetivamente começo, meio e fim. Então, por exemplo, se o problema é habitação, tem que ter uma verba específica, destinada, carimbada para a habitação. Não tem para a saúde, não tem para a educação. Se um dos problemas principais que a gente tem, os 2 principais que eu vejo hoje aqui, transporte e habitação, tem que ter um fundo estadual para isso. Mas não um fundo estadual para ser gasto amanhã. Vamos começar a gastar amanhã, não. Primeiro gastando no planejamento de como vai resolver. E sabendo como isso alavanca mais esse recurso azul e branco do Estado, ele alavanca outros recursos, sejam federais, sejam privados, sejam de instituições mundiais. Então, e começa principalmente, o grande alavancador é projeto. Então, se conseguir no começo colocar projetos na prateleira para ir buscar um investimento, seja público ou privado, já está se fazendo muita coisa. Mas para isso a gente tem que ter uma FIDEM antes. Sem uma FIDEM antes, nada acontece, porque não vai ter quem planeja. Então, Paulista teve o plano diretor, veio a infraestrutura, a macro-drenagem. Paulista foi o município que conseguiu mais recursos do PAC per capita no Brasil, entre 2007 e 2014, que foi o período do PAC. Porque tinha projeto na prateleira. 2002, 2003 aqui teve uma gestão que investiu em projetos e vários outros saíram tirando. O prefeito atual, Ives, que foi quem sucedeu esse prefeito, que foi SPEC, hoje faz reverência à SPEC porque fez projetos. Ou seja, quando a coisa acontece assim, existe a política, mas existe a boa política e se elogia e também se critica o que está errado e dá sequência, a gente consegue colher resultados. Então, qual foi o final das contas? O shopping foi inaugurado em 2015, foi a grande âncora. Existiu o planejamento. Em 2021, números oficiais da Caixa Econômica Federal, que financia 80% dos imóveis novos do Estado, Paulista foi o município que mais construiu imóveis novos no Estado de Pernambuco, levando 40% de tudo da região metropolitana. Um município que só tem menos de 1/4 da população de Recife e uma renda 30% menor. Isso foi planejamento. Então, as pessoas estão vindo, elegendo esse local para morar, porque passou a ter organização, passou a ter, vamos dizer, uma perspectiva e a um preço justo, e que a gente está melhorando a qualidade de vida das pessoas. E aí, no ano passado, no auge da pandemia, já ali pela Ômicron, um grupo de pessoas aqui, da região, pousadeiros, blogueiros, gente ligada a caiaque,
barraqueiros, gente de pousada, empresários também da área de construção civil, se juntou aqui e disse, olha, vamos tentar mudar o nosso futuro. Aquele plano diretor que disse, primeiro vá para o centro e depois vem para o litoral, chegou a hora do litoral. E está aqui Felipe, do Veneza, 2006, 2007, tentamos puxar a coisa aqui para o litoral, criar exatamente um movimento para o turismo, mas veio a crise de 2008, que arrasou não só com o nosso projeto, mas inclusive com o do Paiva, porque o Paiva ia ser só resort, não ia ser um bairro residencial, ia ser só resort e tiveram que fazer uma meia sola lá para botar um bairro residencial, que aí como uma coisa não foi planejada para isso, o Paiva não decola nem como residência, nem como área de segunda residência, nem como turismo, ficou no meio do caminho. E aí a gente criou, esse grupo criou esse destino. Pode passar. Então, Paulista sempre, mas essa foto está até desatualizada, já tem uns 3 anos, isso daqui já está tudo preenchido, aqui já é um atacadão, esse morro já não tem boa parte dele, a parte do Carrilho já andou mais. Nasceu uma nova Paulista. E agora o desafio da gente é como recriar o destino litoral norte. Eu até peço desculpa aqui à prefeita pela imagem, porque é a única que eu tinha com drone, mas essa imagem deveria ter sido feita na frente da coroa do avião. E como eu estava dizendo aqui antes da senhora chegar, é o símbolo que une todo mundo aqui nesse litoral norte. É talvez o maior símbolo desse destino. E aqui a gente quer desenvolver exatamente esse destino aqui. Aí pode passar. Primeira coisa, a gente teve inclusive segunda-feira na Assembleia Legislativa, o trade aqui, com o presidente da Assembleia, discutindo a criação dessa legislação do Distrito Turístico Litoral Norte. A gente precisa ter uma regra de governança e um fundo estadual não para investir em hotelaria ou coisa do tipo, mas para exatamente investir na governança, investir em projetos e, no segundo momento, investir na divulgação quando a gente estiver apto. Não adianta divulgar algo que não está pronto. Se a gente sair divulgando para turista vir agora, não estamos preparados e faremos um desserviço para o nosso destino, porque ele não vai encontrar algo ainda organizado. E outra coisa, não tem nem leito suficiente para isso. Infelizmente é uma realidade, mas isso está mudando. Então, São Paulo é referência. Então, eu estou passando, inclusive, para o presidente, posso passar também para a deputada, para a Priscila, a lei de São Paulo. Obviamente que a gente vai ter que adaptar o nosso caso. E ela vai criando os distritos especificamente. É uma lei maior e que você tem autonomia para criar os distritos com uma determinada regra de governança. E sempre preparado no fundo. Mas o mais importante é isso aqui, a governança. Pode passar. A gente precisa de algumas medidas estruturadoras. E essa sim, o governo do Estado, junto com outros entes, também estaduais, municipais e federal, pode ajudar. Cada um com o seu quinhão. Aqui está o deputado também, que lá sabe que os recursos maiores do Brasil hoje têm que vir de Brasília. Então, já foi feito isso daqui em Jaboatão. Então, a gente já sabe como é que faz. Precisamos fazer para Olinda, no mínimo no começo para Olinda e para Paulista. Depois estendendo para Itamaracá também, que já sofre também um processo de erosão muito grande. Mas aqui o benefício desse trecho de Olinda e Paulista, a gente está falando de quase 1 milhão de pessoas. Aí não é só o turista não, é a dignidade, o ambiente mais democrático que existe é a praia. Dizem que a democracia ela só existe se tiver espaços públicos. E os 2 principais espaços públicos que podem ter são os parques, e aí a praia é um parque, e o outro é o transporte. Então, quando você tem o lugar dos parques, que todo mundo de classes sociais, independente da sua classe, frequenta o mesmo lugar, e um transporte que todo mundo, independente da classe, o use, você provavelmente está num país que tem uma democracia sólida. Então, isso é muito importante. Então, a praia tem que ser engordada. Aqui eu coloquei, até para aquele trecho de lá, esse efeito nem é tão forte, mas é um pilar para a questão da autoestima e da qualidade de vida das pessoas que estarão prestando serviço exatamente nesse ambiente de lá.
Precisamos da manutenção, requalificação, quando coloca aqui, é a manutenção do dia a dia. A P15 já é quase uma senhora de 20 anos de idade, nunca sofreu nenhuma intervenção, nem de recapeamento. A drenagem hoje ela é insuficiente, porque foram criadas algumas adaptações ao longo da via que entupiram a rede de drenagem. E quem acaba com o pavimento é drenagem, a falta de drenagem. A gente precisa de uma organização semafórica para que quem vai para Itapissuma, para Igaraçu, não tenha que gastar 25 minutos no trecho que vai de Olinda até o começo de Abreu e Lima, quando ele podia gastar 10, 15. E está retido simplesmente porque não tem os sinais sincronizados ou não tem ninguém na hora do contrafluxo, como se faz em Olinda, para que passe as pessoas no contrafluxo, mesmo com o sinal fechado, se não tiver pedestre. Então, isso é gestão. Então, tem que ter uma gestão da PE15. A mesma coisa para a PE22. A mesma coisa, aí, não nessa escala tão urbana, mas para o acesso, a gente precisa requalificar PE14, PE35 também, e também a que vai para Tapuz, que é a 49, se eu não me engano. Precisamos, esse lugar aqui, a gente não quer que seja passagem. Então, a gente não quer que a PE1 siga com uma ponte para Nova Cruz, que vá para Itamaracá. Não vai ser por aí que a gente vai desenvolver o turismo. Se a gente fizer isso, a gente vai acabar com a galinha dos ovos de ouro, porque a galinha dos ovos de ouro é exatamente a galinha dos ovos de ouro é exatamente a ambiência. Se a gente acabar com a ambiência e fizer um lugar de passagem de uma via expressa, isso não vai funcionar. O que a gente precisa é que as vias alimentadoras, as radiais, funcionem. PE22 funcione, a PE15 com a BR-101 que passa lá por trás funcione, a PE9 funcione, a PE35 que vai para Itamaracá funcione. E aqui, o deslocamento interno, quando você chega nesse grande destino, nessa grande bacia que junta o Quimbó com o canal de Santa Cruz, a ideia é que você faça ou via barcos, que aí você tem uma rede de canais muito bem robusta, ou via balsa. A balsa já existe para Nova Cruz e está funcionando legal, com horários, com qualidade. Precisa agora de uma para ligar para Itamaracá. Porque a ideia é que você chega aqui, como a gente vai ver aqui na frente, a gente está pleiteando fazer 10 mil unidades hoteleiras nos primeiros 10 anos e mais 10 mil na segunda parte, que pode ser antecipado se a gente seguir a Olímpia, por exemplo, o interior de São Paulo, que foi criada por causa daquela lei. A Olímpia hoje já tem 18 mil unidades hoteleiras em menos de 10 anos. Lá é no Laranjal, Termas do Laranjal. Era um tubo de água que sai de um poço cavado pela Petrobras, um tubo de 10 polegadas, que deu origem a um parque, que é o Termas dos Laranjais, Jorginho, Termas dos Laranjais, e esse parque começou a chamar outros parques, começou a chamar pousadas, e hoje a gente está falando de 18 mil, talvez o segundo maior destino turístico do Brasil, quase ninguém aqui ouviu falar. Eu só conheci porque eu comecei a me meter nessa questão do turismo, e fui pessoalmente há um mês atrás na reunião da ADIT, que é a Associação da Indústria Hoteleira e Imobiliária Brasileira. Fui para lá para uma reunião e fiquei impressionado. Tem um parque, que é o maior parque aquático da América Latina. Você parece estar numa praia, literalmente, com onda de surf, com um negócio assim muito robusto. Já vão no quarto parque, com uma rede de secundária muito forte, secundária de atrativos secundários, que esse é o que fixa o turista. O turista não vai só para o resort de São Merville, ou o resort de Nanai, ou para ver a pontinha da praia de Porto de Galinhas. Ele vai para ver a cultura, ele vai para ver a gastronomia, ele vai para ver a natureza, vai para ver toda essa história. Se não tiver isso, que o americano chama de storytelling, se não tiver o storytelling, não rola, não tem jogo. E a gente tem isso aqui exacerbado. Então, precisa da balsa para Itamaracá, que seria do Gavoa para onde é a PE1, onde termina a PE1, ou começa a PE1 lá de Itamaracá. É uma obra baratíssima. A gente vai ver depois a ordem de grandeza do que a gente está falando. Isso aqui é obra de dia a dia, deveria estar no orçamento anual do Estado, está dando manutenção aqui nessas vias, fazendo a requalificação permanente disso aqui. A balsa é um investimento, a gente está falando aí de 400, 500 mil reais, não é nada para o que
está acontecendo aqui. Precisamos de um hotel-escola, porque é o seguinte, se a gente não preparar esse pessoal para 20 mil unidades hoteleiras que vai ter lá, não vai dar certo. E tem que começar a treinar agora, não adianta treinar lá na frente, porque senão o serviço vai ser mal colocado. A gente já tem hoje uma ação junto com o Senac, muito forte. Está aqui, não tem ninguém aqui do Marlin. O Marlin foi resolvido a questão, estamos agora no processo final, aquele prédio que se chama prédio abandonado aqui. E ele servirá como hotel-escola enquanto os outros hotéis não ficam prontos. O que a gente vai ver agora aqui, logo no slide seguinte, é tudo que já está em curso ou que já está bem adiantada a negociação para que venha acontecer já no próximo ano. Em fevereiro do próximo ano já tem um lançamento de coisas aqui que a gente vai falar no próximo slide. E uma ação capacitadora do Sebrae. E aqui é importante, isso aí vai do cara que vem no amendoim ao pousadeiro, passando pelo bugueiro, pelo caiaque, pela pousada, todo mundo tem que passar por essa qualificação. Senão vai acontecer o que está acontecendo também em Porto de Galinhas. Se você vai a Muro Alto, ande na praia, aí você vai ver lá, Barraca do Paulista. Aí eu disse, poxa, o cara saiu aqui de Paulista e foi para lá, ele foi atrás do Samerville, porque era daqui, ele foi para lá também. Então, o paulista é um paulista, é um paulistano, e não um paulistense. O que é que está acontecendo? Os grandes empresários lá das atividades que geram renda são pessoas de fora, não são pessoas daqui, porque não houve a qualificação prévia. O que tem que acontecer aqui é que quando chegar esse desenvolvimento que vai vir na frente, as pessoas já estarem qualificadas para poder empreender. Então, por exemplo, tem que ser um Robertinho que está aqui, que já mexe com gastronomia, que vai estar acoplado no restaurante que vai ter, por exemplo, no empreendimento da Poti, um dos restaurantes que vai ter no empreendimento da Poti lá na beira da praia. E não o cara que vem de fora e que vai colocar o negócio dele aqui, vai cuidar de barraca e de tudo. Tem que ser as pessoas daqui, os barraqueiros que estão lá, que vão ter que ser qualificados, para que quando chegue isso, esse desenvolvimento, eles se apropriem disso, porque o objetivo é desenvolver o território. Não só a questão de geração econômica, mas de desenvolvimento social. E aí precisa qualificar antes essas pessoas, coisa que não aconteceu em Pojuca. Esses empreendimentos já estão em curso ou estão sendo negociados. Alguns, esse primeiro já está em curso. Esse daqui, Maria Farinha, a gente vai ver ele, Beach, então esse vai ser a grande âncora. O Veneza está aqui, Felipe. Era segredo. Já passou. Já era um tipo de investimento, já vai ser um investimento maior. Já teve uma mudança antes de ontem, a gente já evoluiu e talvez num prazo mais curto. A gente talvez tenha conseguido colocar um fast track em todo esse processo. E já tenhamos, talvez em fevereiro aí também, junto com o lançamento da Poti, o lançamento do Maria Farinha Beach Town, e também esse Hard Rock. Aí depois eu vou falar aqui com a prefeita e a Ana, que estava em dúvida, passou um WhatsApp para mim, acho que eu vi ela entrando aqui. Chegou, Ana está ali. Aí a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o Hard Rock também. Todos esses investimentos serão lançados até fevereiro. Então, o primeiro, esse daqui já está em curso, já está começando os projetos entrando com aprovação. O Veneza, estamos recalibrando para acelerar o processo. Aí o Hard Rock está no terreno ao lado do Veneza, parte deste daqui, ou uma área em Nova Cruz, que está dentro deste complexo aqui de resort lá de Nova Cruz, que está dependendo de quê? Da mudança da legislação atual, para que permita ter esse tipo de empreendimento. A gente até teve um evento há um mês atrás com a prefeita de lançamento desse plano diretor. Foi contratada uma consultoria para fazer esse planejamento, mas ele é importante que aconteça e da forma mais equilibrada do mundo. É como aquela história da ponte. Tem que se matar a galinha dos ovos de ouro, não vai ter jogo. Você se exacerbar nos parâmetros construtivos, vai ter problema. Também se inviabilizar completamente ou colocar coisas que sejam restritivas no tal ponto, não vai acontecer nada, como é hoje. Hoje não acontece nada. Então tem que chegar ao equilíbrio. E quando vai para Itamaracá, esse equilíbrio ainda tem que ser mais exacerbado. Ontem a gente teve exatamente, passando um dia uma visita técnica lá à Vila Velha. Aquela ambiência dali é talvez a grande cereja do bolo que a gente tem para apresentar. Matas, história. O Brasil começou ali. O Brasil começou no canal de Santa Cruz, porque foi descoberto lá em Porto Seguro, mas a primeira caravela que chegou com gente para morar,
Capitania hereditária, foi dividido, porque a capitania hereditária não existia em 1500. Começou a ser pensado, descobrimos um lugar, o que é que a gente vai fazer? Não vamos levar gente. Isso demorou 2, 3 décadas para começar a trazer gente para cá. E as primeiras pessoas que vieram para cá, para a capitania de Itamaracá. E o desembarque foi no sítio dos Marcos, onde a gente fez a reunião com a prefeita fez a reunião de implantação do plano diretor. Ali é um lugar histórico, é ímpar no Brasil. As primeiras igrejas do Brasil estão lá, em Igaraçu. Ontem aí começou a haver divergência com o pessoal de Itamaracá, dizendo que era de Vila Velha. Tem uma história que foi primeira e tudo, mas a gente vai ter essa história para contar. E temos essa história. Do lado, aí veja bem, a gente está em 1500 e alguma coisa lá no sítio dos Marcos e Igaraçu. Aí anda mais 100 anos, aí tem um holandês invadindo na entrada ali de Itamaracá, que é o Forte Laranja. Anda mais um pouquinho, tem a questão dos mascates e tudo, a gente está em Olinda, que é do lado, que faz parte também desse destino turístico do Litoral Norte, patrimônio cultural da humanidade. Olha a história que tem dentro. A gente tem o maracatu lá, aí é parte cultural, maracatu, ciranda, ontem a gente viu isso lá, sendo treinadas as criancinhas, já tendo aula exatamente de música e tudo, as alfaias, tudo sendo confeccionadas lá. É isso, essa cultura, esse turista fica doido. Se a gente organiza um pouco esse ambiente, para que o turista tenha um lugar do banheiro, um lugar para comprar um souvenir, admire a natureza, isso aqui é imbatível. Então, isso tudo aqui está acontecendo, e aí pode passar. São 9 bilhões de investimentos diretos privados. Aqui não tem nenhum recurso público, gerando 10.300 empregos diretos e 88 mil empregos indiretos. Diretos, eu digo, é dentro dos empreendimentos, dentro da porteira para dentro do empreendimento. Agora, o grande emprego é exatamente o barraqueiro, o bugueiro, o cara do artesanato, a pessoa que vai estar lá em Vila Velha. Isso daqui é na veia também, são empregos totalmente no território. Então, a gente está falando de quase 100 mil empregos. Nem Suape conseguiu gerar um terço disso não foi gerado em Suape. Os empregos em Porto de Galinhas não chegam perto disso, porque o turismo de lá não é intensivo em mão de obra. Não é intensivo em cultura, não é intensivo em gastronomia, é na experiência de tomar banho de mar. E está dentro do resort. Não tem essa experiência. Aqui ele é muito mais alavancador, ele tem um efeito muito mais intenso do que lá. Porque vai exatamente usar todos os serviços que a gente tem aqui para prestar, sejam de natureza, seja de gastronomia, seja de cultura, seja de história. Pode passar. 10 anos a gente pretende fazer isso por quê? Porque tem planejamento. Quando você faz planejamento, algo que só aconteceria em 6 gerações, 10 gerações, tirar a pobreza vai ter 300 anos. A gente consegue em uma geração, se planejar, se tiver um plano, se tiver uma estratégia. Pode mudar ao longo do tempo o alvo? Pode. A estratégia é para isso, o plano é para isso. Você ter meta, você ter os meios com os quais vai fazer, ter cronograma, e aí a gente contratou uma consultoria para fazer isso. Pode passar. Aí esse é o grande coração, é o Maria Farinha Digital, vão ser 3 resorts, mais um centro de convenções. Uma das possibilidades, não, veja bem, o que está certo é que será no Litoral Norte. Eu estive pessoalmente há 3 semanas atrás com o presidente da VCI, o Samuel, decidimos, fechamos uma parceria entre a CLF e a Hard Rock, temos 3 opções de área, e aí vamos voltar no mês de agosto com já algumas definições de anteprojetos para apresentar a ele e vir para cá. Já sabemos outra coisa também, definimos lá, não vão ser só mais 300 leitos, serão 800 leitos. Vai ser um empreendimento maior. Não vai ser só o Hard Rock Hotel, vai ser o Hard Rock Hotel, um beach club e provavelmente a gente vai estar conversando com Veneza para que a parte do parque não vai ser colado no Hard Rock, mas pode ser, até porque tem um terreno ao lado que a gente também está adquirindo, que pode ser ali do lado. E pode ser também em Igaraçu. Tem uma área da Ramalho 2 que a gente está ultimando lá as negociações com a família. É outro problema fundiário. Sempre um problema, ou é a família Lune, ou é a família Santos, ou é Moraes, que é da Votorantim. Enquanto esse pessoal não decide vir a mercado, nada acontece. Está vindo a mercado porque, no caso da Poti, eles tomaram a decisão de vir a mercado. Nos outros, a gente é que está forçando
Os entes privados é que estão forçando eles a, assim, chegando lá e, olha, vamos fazer, vamos acontecer. Precisa de uma certa ajuda, aí hoje está em discussão no Recife, a questão do PTU progressivo. E aí outra coisa, eu como presidente da ADEME defendendo o PTU progressivo, pode parecer uma coisa parecida. Não, eu não vivo de especular com terra, eu vivo de construir, eu preciso de terra. Se não tiver terra, eu não construo. Então, quem está especulando, quem está em cima de um terreno lá, ou porque está brigando familiarmente, paciência, a cidade não pode esperar, tem que acontecer. Então tem que ser o correto, e não é porque é o meu interesse, porque eu tenho terra ou não tenho. A Beira-Mar também tem prédios altos que daquele? A ideia é que essa parte daqui para cá vai ter uma zona de transição entre o que é adensado e o menos adensado. A ideia é exatamente fazer esse volume de massa para que não percamos totalmente a identidade. Isso vai muito também pela parte arquitetônica, que a arquitetura e o paisagismo também podem ajudar. É importante para esses empreendimentos que se possa... Não, terão uma certa verticalização, sem sombra de dúvida, mas nada assim exagerado e sempre investindo muito no paisagismo quando tiver que fazer alguma alteração. Até pelo seguinte, senão mata a galinha dos ovos de ouro. Essa é a questão. Então aqui vão ter 2 pisos, porque a ideia é que tudo isso aqui, juntando lá para Nova Cruz e para Itamaracá, seja de barco. Pode passar. O prédio foi o Veneza. O que mudou é que a gente estava com a parte hoteleira aqui no estacionamento, e a gente está dimensionando agora para a parte hoteleira ser aqui, o parque ficar mais concentrado aqui atrás, é o que a gente está discutindo. Isso vai acelerar o processo e vai vir uma modernização do parque, que vai ter também vida noturna, é importantíssimo, porque o turista não só quer estar de dia, ele quer fazer algo de noite. Então isso aqui com feirinha, com centro de entretenimento, então de dia é o parque, de noite muda para outro tipo de atividade. Então concentra isso daqui. Tem esse terreno do lado que pode ser também o hard rock aqui. A gente ainda está nessa questão da negociação, pode passar. Poti, que são 400 hectares, imagina esse ambiente todo aqui parado, travado, porque a família simplesmente não é um ativo. Aí eles descobriram há 8 anos atrás que eram os maiores proprietários fundiários urbanos do Brasil. Era Votorantim, porque sempre tinha uma fábrica, ao redor da fábrica, uma cidade acontecia. Itaú, que é deles, Votorantim, que é deles, várias cidades do interior de São Paulo, Minas, e aqui a primeira, que é daqui, o Hermínio Moraes é daqui, ele é de Nazaré. E inclusive a via central que vai ter aqui, que não é bem aqui nesse ponto, é uma expressa imensa, linda, um boulevard imenso, vai se chamar Senador Zé Hermínio Moraes, o nome da via. Vai ser lançado agora em fevereiro. Então tem essa imensidão que hoje não conversa nem com o urbano nem com o turístico. Então a ideia é que isso aqui seja uma transição entre o urbano e o turístico, uma transição organizada. Vai ser um bairro planejado, um bairro dos mais modernos, com todos os conceitos de cidade inteligente, que vai estar aí do lado. Veneza aqui, o terreno que eu falei pode ser o hard rock ou do outro lado. Pode passar. Esse é o esquema. Poti, Veneza, Maria Farinha Beach Town, a balsa, o hard rock já não é mais aqui, essa apresentação que Jorginho está das antigas. Provavelmente, quer dizer, pode ser que seja aqui, mas não necessariamente é aqui. Vai depender de muito como o Ramalho 2 se desenvolva. A minha preferência é que seja em Igaraçu, a minha pessoal, mas depende de a questão fundiária, que hoje tem uma área lá que é dos Santos, seja resolvida. Também tem uma questão de invasão e tudo. Estamos trabalhando com isso, e o plano do diretor também chegar no tempo do empreendimento. E a balsa para o lado de cá, completando esse ciclo que não é de passagem, mas sim de intercambiamento entre um lado e outro, mas sem a pessoa vir para cá e passar para o lado de lá, porque ele está se deslocando para o outro lado, sempre que ele está frequentando aqui esse ambiente. O deslocamento se dará pela PE14, pela PE35, pela 22 e não pela PE1. Pode passar. Sobre a PE14, deixa eu Vou falar. Pode aproveitar, pode voltar aí. Tem uma questão aqui, o seguinte, a gente tem um presente aqui dentro, tem uma joia que talvez poucos destinos turísticos no Brasil tenham. A gente tem um aeroporto que falta 300 metros de pista para ele se tornar um aeroporto comercial que desça Boeing carregado pleno, que é o aeródromo Coroa do Avião.
é um investimento privado. Os donos sofreram muito porque fizeram e não tiveram retorno. Estão pensando em fazer um condomínio aeronáutico, que simplesmente vender 50 lotes para casas de pessoas ricas que têm um avião e que gostariam de estar estacionando seu avião do lado da casa. Pessoalmente, eu já disse para eles que eu acho que não vai funcionar, porque a gente não tem rico aqui suficiente com avião e que queira ir para uma casa ali. O rico daqui vai estar na casa dele no outro canto e não ali. Isso funciona em Santa Catarina, interior de São Paulo, interior de Goiás, que tem, primeiro que é comum, tem um parque de aviões, uma frota de aviões muito grande. Aqui não tem. E se ele fizer isso, ele acaba com o aeródromo como sempre destino de passageiro, porque o seguro não cobre, o seguro para o avião comercial não cobre, caso tenha esse outro tipo de atividade lá. Então a gente está negociando com eles o seguinte: qual é o problema hoje? Eles precisam ter os 300 metros. Aí tem 300 metros para trás, que a ideia deles era fazer uma parte elevada, como existe no aeroporto de Congonhas. Eles aumentaram 5 metros a pista, 80 metros a pista, fazendo uma parte elevada, que são estacas. A Via Mangue da gente, ela é um estaqueamento que passa ali por trás e o mangue está lá. O grande problema é que eu acho que eles não vão conseguir as licenças, porque hoje é outro problema que a gente tem. Infelizmente, e aí também o presidente está vindo dizer essa mesma coisa, a gente não tem uma CPRH forte. A gente precisa de uma CPRH forte e não uma CPRH fraca. O empresário ele quer uma CPRH forte, que tenha poder de fiscalização forte, que tenha uma equipe ágil quando tiver o licenciamento, que verifique todas as questões de demanda. Mas para isso ela tem que ter quadros. E foi sucateado. Como foi a FIDEM também sucateada? E aí hoje há um movimento exatamente que eu até entendo o lado deles. É bom você se colocar do outro lado. Aí como é que começa a reação? Eles começam a retaliar porque são pouco prestigiados. É a forma deles se defenderem ali. E fica aquele jogo de quebra de braço e todo mundo sai perdendo. Perdem eles, perde a sociedade, perde todo mundo. Porque a gente precisa de organização de gestão, precisa de um gestor para a CPRH. Gestor mesmo, gestor. Hoje não tem gestor. Infelizmente é uma realidade. A gente precisa de alguém para coordenar. E quem faz política de meio ambiente não é CPRH, é a Secretaria de Meio Ambiente. Secretaria de Meio Ambiente é uma coisa, CPRH é outra coisa. CPRH é um órgão técnico, então ele tem que fazer fiscalização, tem que fazer licenciamento. Agora, quem faz política de ambiental é a Secretaria de Meio Ambiente. Hoje há uma mistura ali, as coisas se confundem, aí não funciona. Podemos passar. Aqui é um esquema dos empreendimentos que já estão em curso de aprovação. Esse é do lado do grandão, são 3 mil leitos. Cada prédio desse tem 600 unidades hoteleiras de 32 metros, que já é bem robustazinha. Isso não seria potencialmente também o resto, Aí a questão da gente com o Hard Rock é o seguinte: se faz aqui também como sendo um desses empreendimentos. Ou esse daqui da frente, ou um dos dois de trás, pode passar. Podia ser esse. Ou pode ser o outro de trás, pode passar. Vamos rápido agora para chegar aí no final. O Veneza, a primeira ideia era essa, que a gente apresentou, mas agora está mudando para ser só 2 torrezinhas, quer dizer, metade disso aqui e metade nesse sentido. E o parque ser mais robustizado aqui, fazendo um deck park aqui atrás para poder ficar a parte de estacionamento, liberando espaço para que o parque consiga crescer e ter exatamente essa questão de mais brinquedos e mais entretenimento, principalmente noturno, área para shows e tudo mais, que é uma deficiência aqui. Esse é um esquema do que vai ficar Ramalho 2, lá em Garaçu, foi desenvolvido por Fred Moreira, é um conceitual, embora já tenha algumas coisas dessas aqui, são as Marinas de Mauro, o pier dele, só que nessa parte do Ramalho 2 são 10 resorts, 10. Ramalho 1 que é maior que o Ramalho 2, que aí é seu Wilson Nunes, que estamos conversando com ele. Isso aqui é um pedacinho, né? Isso aqui é um pedacinho. O Ramalho 2 é muito maior, ainda tem o Gavoa. O Gavoa tem um potencial absurdo também lá. E ainda tem uma área que fica por trás de Nova Cruz, que se chama Estrada da Olaria, que também tem outro lugar que cabe mais uns 3 ou 4 resorts. Então,
O grande, talvez, destino disso daqui, Maria Farinha vai dar o start, com certeza será o primeiro, mas o grande destino a ser desenvolvido, e é o que está no meio de tudo, é Igaraçu. Igaraçu, vamos dizer assim, tem um papel fundamental nesse processo como um todo. E Itamaracá como sendo a ponta do destino. O que a gente viu ontem lá, que Itamaracá vai ser o lugar das pousadas de charme. Vai ter pelo menos umas 10 pousadas de charme, mas pousadas de charme são de baixo impacto, porque o conceito é ter poucas pessoas, mas os locais lá são, a gente estava visitando lá, Vila Velha. impressionante. Vila Velha, o negócio é impressionante. Poucos lugares no Brasil que eu conheço, talvez lá em Barra de São Miguel, Gugaporanga, não sei quem já esteve por lá em Gugaporanga, é mais ou menos a mesma vista que você tem lá, só que aqui a gente tem muito mais ambientes do que eles lá, o que é mais recortado. Isso eu nem vou, isso aí é o além, né, da coisa. Exatamente, e mata, você vê uma mata. Gugaporanga você só vê o mar, lá você vê o canal, você vê mata, tudo, é impressionante. A gente não conhece o que a gente tem. Pode passar. Aí era um anúncio da VCI, isso antes de eu ir para São Paulo, estava no fim da lista, estava no fim da fila, outra coisa também, vai para o começo da fila, ou seja, a ordem, estão terminando. Essa informação que você passou de 300 para 800. 300 para 800, vão ser 3 empreendimentos, e não só um, não só o hoteleiro, e ia ser o último para 2029, será o primeiro pós-Jericoacoara que foi lançado agora. Então, estão acabando Fortaleza, Jericoacoara começaram, e esse pessoal todinho, vem toda uma equipe para cá, provavelmente daqui a 1 ano e meio, 2 anos. E Recife, lá eles botam Fortaleza e fica em Lagoinha, fica a 190 quilômetros. É mais para ter a identidade. Como de Natal não é em Natal, em Pitangui. Aí a gente. Não, Pitangui, lá em Pitangui. Não, Pirangi é para o lado norte, sul. Pitangui é norte, é depois de Genipabu. Tem uma lagoa lá linda na beira da praia. Pode passar todos aí, ficar só aqui da. O último slide é esse, para a gente terminar. Sei que a gente se estendeu, mas é uma quantidade de informações que a gente está aqui. Isso aqui, é conceito. A gente veio aqui para discutir conceito e que vai além do litoral norte. A gente está discutindo aqui questões como ligadas à habitação, que a gente falou. Tem que ter um fundo estadual. São Paulo fez isso. São Paulo é o estado que mais leva recursos para Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Minha Vida, a Casa Verde e Amarela agora. Por quê? Tem um planejamento e tem um fundo para azeitar, dar contrapartida. Então, às vezes está faltando 10 mil para o cara completar aquilo que ele pode, aí o nordestino não consegue os 10 mil, o paulista recebe 20. Aí ele leva, lá precisa menos do que aqui, e aqui fica sem o recurso. Isso é um absurdo, o recurso que é de baixo custo todo indo para lá. Às vezes é o seguinte, não existe mais recurso a fundo perdido em quantidade que existia no Minha Casa Minha Vida no começo. Era um orçamento de, acho que 15 bilhões por ano, 20 bilhões por ano, só de subsídios, direto, na veia. Hoje a gente está falando de 1 bilhão, ou seja, quase nada, nacionalmente, quase nada. São Paulo tem um orçamento de 1,5 bilhão. Aí São Paulo dá exatamente a contrapartida, é o único que consegue fechar a conta do subsídio. E o dinheiro oneroso, que é o do FGTS, que é barato, esse não é utilizado por a gente, porque a gente não tem esses 10, 15 mil para caber no bolso do cara. É o seguinte, um aluguel social hoje não é menos do que R$300. 400. Com R$250, se você der um subsídio de 20 mil para o cara, der 20 mil cheque de 20 mil para ele, mais o subsídio que tem lá no Minha Casa Minha Vida, vai dar uma prestação para ele que começa em R$300 e é fixa, ou seja, ela não aumenta ao longo do tempo. Então não tem nem perigo da inflação. Quando a inflação aumenta, ele ganhando um subsídio indireto, porque vai derretendo a dívida dele. O valor verdadeiro, real da dívida dele vai desaparecendo. São Paulo está fazendo isso. E o Nordeste, eu faço também parte da CEBIC, que é a Câmara Brasileira de Indústria de Construção, somos que militam nesse tema da habitação, principalmente a habitação de interesse social. O grande problema é que o Nordeste não tem as contrapartidas. Os governos estaduais do Nordeste não fizeram seus fundos. Lá em São Paulo tem o Estado de São Paulo e o município de São Paulo. Aí é dobrado o subsídio. Aí se resolve tudo. Aqui não se resolve. Aí é o seguinte, mas isso você colocar um fundo, vai colocar, sei lá,
1% da receita do Estado. Primeiro, para fazer projeto, tem que juntar esse dinheiro tem que ser, porque também não pode ser gasto assim, à torta e direito. Tem que ser casado com a política federal e alavancar esse recurso com a política federal. Mesma coisa para o transporte. A gente fez, o Paulo Roberto já viu a apresentação que eu fiz, a gente fez um estudo há 5 anos atrás, depois de uma visita para a Ásia, de qual era o modelo para solucionar a questão do transporte metropolitano. A gente já tem as vias, a gente já tem as perimetrais e radiais. O que está errado são os modais. Os modais, primeiro, não é carro. Segundo, não é ônibus em todos os lugares. E não é o metrô de superfície, que divide as cidades. O metrô de superfície do Recife é o maior crime que foi feito na década de 70, 80, planejado 70, 80, para ligar o centro do Recife ao TIP, para viabilizar o TIP, porque o TIP era inviável. Tiraram a rodoviária do carro de Santa Rita e levaram para lá. Agora tem que levar alguma coisa de transporte para a gente chegar lá. Aí fizeram o metrô de superfície. Quando faz o metrô de superfície, ele tem que fechar com muros, que por sinal está caindo agora, depois de 30, 40 anos, os muros não são dados manutenção, os muros estão começando a cair. Ele divide a cidade. É pior do que um rio. É pior do que um rio, porque um rio você ainda passa com um barco. Aquilo ali você não passa, você tem que ir até um pontilhão que é de tantos e tantos quilômetros para passar para o outro lado. Como é que você resolve isso? É metrô aéreo, que custa 10 vezes menos, aproximadamente, o número pode estar desatualizado, porque aí tem inflação, isso tudo, mas vamos estar a inflação em 150 milhões por quilômetro. 150 milhões por quilômetro, a gente viu toda a parte que era necessária na região metropolitana, onde tem densidade, onde faz sentido metrô. Metrô, a ordem é o seguinte: até 50 mil pessoas se deslocando numa direção por dia, ônibus funciona. De 50 a 100, o ônibus não funciona, não tem via que dê, porque ele não vai conseguir parar sequenciado e próximo de onde a pessoa quer parar, porque ele não dá vencimento da subida e da descida ágil suficiente para que ele flua, o próprio ônibus flua. Então, acima disso, aí tem uma solução intermediária que se chama BRT, tentou se implantar aqui, que vai entre 50 e 100 mil. Depois de 100 mil, só vai metrô, seja subterrâneo, seja aéreo. Subterrâneo a gente não tem. Os países hoje não estão mais saindo para a solução subterrânea, a não ser quem tem uma densidade demográfica altíssima. Por exemplo, Londres, Paris, Nova York. Recife não tem essa densidade. Recife não tem essa densidade. São Paulo não tem essa densidade, porque São Paulo é espalhado. Então, São Paulo já está partindo, as novas linhas de metrô, quase todas são aéreas. As espraiadas é aérea, a que leva ao aeroporto é aérea, porque custa 10 vezes menos. Dubai que tem muito dinheiro, é aéreo. Inclusive, na questão do BRT, a gente foi buscar a solução das estações em Dubai, que lá tem 45 graus à sombra no verão. Aqui a gente não tem 45, aí colocaram um ar-condicionado. E aí não funciona nem com ar-condicionado, nem sem ar-condicionado, é uma confusão e fica naquele jogo de... Só um parênteses, como é que está a pesquisa origem e destino da região metropolitana? Também está parada, mas a gente já tem uma pesquisa, veja bem, a gente tem que ir também às vezes na questão mais pragmática. Eu vou dar aqui o exemplo exatamente na linha de raciocínio que eu estava. A gente já sabe que custa 150 milhões por quilômetro. O que é que a gente tem que fazer? A gente já tem as vias. Ninguém vai mudar a Caxangá, a Avenida Norte, a Avenida Recife, a Gabriel Magalhães, Domingos Ferreira, TE15. A gente já sabe que as vias são essas, estão dadas. Notícia boa, não tem desapropriação. O grande problema dessas obras é a desapropriação. Sabemos que aéreo não vai dividir a cidade. Aí tem os que criticam, mas vai ficar feio, você tem formas arquitetônicas de mimetizar isso. Lá em Xangai eu visitei, todos os pilares é como se fossem árvores. Não, é um ambiente e a árvore, o tronco da árvore com plantas verdadeiras, circundando o pilar. Então você tem como colocar paisagismo nisso tudo. Você vai ter o crítico para botar uma terrinha e vai ser o detalhe do detalhe do detalhe. Porque ficou feio, é isso. Mas funciona. Quem está fazendo isso aqui? Salvador. Ele foi horizontal onde dá para ser horizontal, porque é na paralela. E quando chegou na cidade mesmo, na parte central de Salvador, é aéreo. E aí segue aéreo. Ali naquele trecho central da paralela, ele não está atrapalhando nada, não está dividindo a cidade em nada. Até porque ali não tem ocupações urbanas ao longo. As ocupações são geralmente 500, 600 metros para dentro da paralela, para quem conhece Salvador.
E quando chega na parte realmente de Salvador, propriamente dita, na parte urbana, ele vai até Cajazeiras aéreo. Está se fazendo isso. Quem foi a Salvador ultimamente fica assim de queixo caído com o que aconteceu lá em relação ao que a gente está vendo hoje. Aí a conta é o seguinte: onde está a densidade habitacional hoje? Casa Amarela e Boa Viagem. O vereador está aqui, sabe que o voto está em Boa Viagem e Casa Amarela. É onde estão as duas maiores densidades populacionais. Então, como é que a primeira coisa que você tem que fazer? Primeiro ponto é ligar o norte ao sul. A gente tem um BRT chegando no Tacaruna e tem um metrô vindo lá do sul e do oeste chegando ou no Joana Bezerra ou na estação central. Mas vamos considerar o Joana Bezerra. Os dois passam por Joana Bezerra. Então não tem uma ligação entre norte e sul. E eu tenho a Agamenon Magalhães com canteiro central, com tudo. Por que não fizeram ainda o metrô da Agamenon? E a Agamenon passa 250 mil veículos por direção, 250 mil pessoas por direção dia. Ou seja, é muito mais do que o metrô para viabilizar o metrô. A Domingos Ferreira já passa 120 mil. Então você precisa colocar onde está a densidade. E aí vem o plano diretor para ajudar, porque o plano diretor do Recife está conversando muito com essa cidade orientada para o transporte. O que é que ele está fazendo? Você não vai construir, Avelar, empreendedor, você não vai construir o que você quer, não. Você vai construir onde eu quero. Eu quero que seja próximo do transporte. Então, nas vias principais, vou te dar coeficiente 5, vou te cobrar uma outorga, até para ajudar também a resolver a questão habitacional. Você vai pagar alguma coisa, porque você vai ter o benefício. Mas você vai construir aqui, você não vai construir lá onde você estava querendo, não. E aí, com isso, você faz o adensamento nas vias principais e faz com que as pessoas comecem a utilizar o transporte urbano. E usando o transporte urbano, ele viabiliza mais o transporte urbano. E é o contrário do que a gente está vendo hoje. Cada vez que piora o transporte urbano, as pessoas saem dele. Aí sai dele e inviabiliza cada vez mais. É aquela história, não sei como é que não acabou ainda. Vai acabar, uma hora vai acabar. E aí o dono de empresa de ônibus, por exemplo, ele tem que pensar de uma forma diferente. O negócio dele não é ônibus, o negócio dele é transportar pessoas. Eles já deveriam estar fazendo um consórcio para propor alguma coisa no sentido de trabalhar com essas concessões lá na frente. Agora começa a conceder aonde? Domingos Ferreira, Agamenon Magalhães, Avenida Norte. E aí prazo, aí sim, isso é 25 anos para você fazer isso, em 25 anos você faz. E o Estado vai entrar como? Primeiro gastando, ele que vai fazer o projeto. Eu acho que tem que ser o Estado que tem que fazer o projeto. Então o fundo estadual, um percentual da receita também, é para planejar. Ganha-se 4 anos com isso, ou seja, em vez de você perder 4 anos, você vai ganhar 4 anos fazendo sondagem, fazendo todo o resto de pesquisas, para chegar lá para o empreendedor e dizer, olha, você já está aqui, olha, tua demanda está aqui, o teu custo vai ser esse, porque eu já fiz a sondagem, nem me vem com a conta que o solo é ruim, que é isso, que é aquilo. Já vai buscar as melhores técnicas construtivas para o solo de Recife. Hoje tem técnicas que viabilizam, mesmo a 30, 40 metros de profundidade, é um custo barato, e faz isso acontecer. Agora tem que ter o seguinte, o dinheiro colocado ali constantemente para resolver. E a conta é o seguinte, se você coloca também 1% da receita, você vai ter mais ou menos aí, uns dizem 300, outros dizem 400, outros dizem 500 milhões. Nós vamos estar 400, que é o número do meio. 400 milhões em 10 anos, a gente está falando de 4 bilhões. Com 4 bilhões, você faz aproximadamente 35 quilômetros de metrô. Já imaginou ligando o Shopping Guararapes, Alta Caruna com o metrô e a Avenida Norte? Você tem aí 60% a 65% de todos os movimentos de deslocamento do Recife nesse eixo principal. Isso eu estou falando só de um recurso estadual, mas aí vai ter que ter um investimento privado também na história, uma PPP ou coisa do tipo. Então você consegue em 10 anos mudar toda essa história também do transporte do estado de Pernambuco. Mas o assunto da gente aqui é turismo. Mas tem que aproveitar, né? Um público qualificado desse aqui, se eu não aproveitar uma chance dessa, prefeita, deputado federal, candidato a governadora, vereador, gente também aqui que já foi deputado estadual, candidato a prefeito e tudo mais, é um público qualificado. Né? É essas ideias que a gente quer que sejam difundidas. Né? Então, a primeira coisa é o seguinte, tudo que a gente falou aqui não acontece nada se não houver lei disponível. Então, o Estado, para todos aqueles processos que a gente falou, de qualificação das pessoas, divulgação e tudo mais,
é a confirmação de que o empreendimento vai existir. Então, isso a gente vai estar na iminência, que as licenças estão saindo. No caso da Poti, já tem licença ambiental, já tem, está bem ambientado. Então, deve ser um dos primeiros a serem agora já. E o do prédio também, que vai ser mais rápido, do prédio abandonado, que é o Marvin. Então, isso daqui starta todo o processo. Mas antes a gente tem que ter as condições estruturantes, que a gente falou aqui, a engorda da praia, ampliar a mobilidade intermunicipal. A gente vai resolver o problema da Avenida Recife, o problema da P15, 22, 35, 14 e 49, aí é com a gente. A gente está dando sorte até que a BR1 já está ajeitada, porque ela está aqui já em pau amarelo e o recurso já está no caixa do governo, que é o dinheiro do Finisa. As máquinas estão lá mobilizadas, estão no período de chuva, mas termina em outubro a obra. E o trecho da BR-22 para lá é iniciativa privada como contrapartida dos empreendimentos. O empreendimento da Poti, o empreendimento que a gente vai fazer, a gente termina a estrada até lá o final de Maria Farinha, até a curva de Maria Farinha. Lá talvez o trecho depois da BR-22 a gente vá para um modelo que tenha mais impacto local. Então a ciclofaixa, um calçadão maior, até porque a demanda de tráfego para lá não é tão grande. Lá o problema mais é que a via está deteriorada. Mas tem a Poti, ela tem uma entrada por trás da direta da P22 que vai exatamente aliviar o fluxo da B1. Tem todo um estudo viário sendo feito nisso. A coisa é tirar o máximo proveito possível para a comunidade, não só para os empreendimentos. Né? Então isso aqui começa tudo. Então precisa ampliar essa mobilidade, ampliar a estrutura de comunicação. Eu espero que o 5G contribua para isso. Hoje é um problema, o turista não vai onde ele não conseguir estar lá no Instagram e tudo. Eu fiz uma viagem de turismo agora no Carnaval, no Amazonas, um barco para 75 casais. E o grande problema é que a gente entrou floresta dentro com o barco lá. Entrou no Rio Solimões, depois no Rio Negro, mas primeiro de Solimões. Com 12 horas do barco andando, acabou o sinal de internet, não tinha nada. A mulher começou a ficar lá tremendo. Tinha um cara lá no meio do barco, entrou quase que em convulsão, porque não tinha a internet dele. Para ele foi uma experiência de abstinência assim, fortíssima. O turista não quer isso. O turista quer estar lá dizendo: olha, eu estou aqui, estou na Coroa do Avião, estou no Forte Orange, estou na Ciranda da Duda, Lia e tudo mais. Mas aqui hoje, antes de vir, passei ali no Empório Carla, para tomar um cafezinho. Bom, até esse é o problema. Eu espero que isso daí evolua e a gente vai ter que tratar isso daqui. Com certeza. Regularização dos grandes litígios, é o que a gente estava falando. Lá em Igaraçu são os santos, com os pinteiros da vida, tem Lundrig, aqui tem Lundrig, tem Hermílio de Moraes, tem por aí vai. Mas está resolvendo. E aperfeiçoamento da legislação para a atração de empreendimentos. No caso de Igaraçu é o plano diretor e no caso do Estado é a criação do destino turístico, do distrito turístico do litoral norte. Aí, quando isso daqui for anunciado, isso daqui precede, a gente já pode estar fazendo hoje, já era para estar fazendo isso aqui há bastante tempo. Quando isso daqui começa a ser lançado, que é daqui a 6 meses aproximadamente, aí a gente começa a ter que capacitar as pessoas, começa a ter que o crédito, aí tem 2 representantes aqui do Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste criou um distrito específico no projeto dele, que é o litoral norte da gente, inclusive tem 2 gestores. Um está aqui, é Rosmério, o outro é um está em Goiânia, né? E o outro de Igaraçu para cá, com linhas especiais para o pequeno, para o médio, para o grande, para todo mundo. Não falta recurso desde que tenha projeto bom e que fique em pé. Também, a máxima que vale para o setor público vale para o setor privado também. Sem projeto não tem jogo. A ação capacitadora, eu falei exatamente, vem de Sebrae e Senac. Promover o destino, aí o fundo vai ser importante para essa promoção do destino. Isso aí junta também com o governo estadual, exatamente a Impetu, a Secretaria, e também o governo federal, a Embratur, e aumento do número de estatísticos. Esse daqui que é o grande dever de casa que a gente está fazendo, nós do Prêmio Turístico, é mapear todos esses destinos. Ontem a gente fez uma visita técnica à Vila Velha, mas já mapeamos
na consultoria que a gente teve há uns 4 meses atrás, de 70 pontos. Não tem lugar no Brasil que tenha 70 destinos secundários já prontos, faltando pequena... o banheiro que está faltando, o estacionamento, um detalhe, porque o atrativo existe. Precisa a gente organizar. O Forte Orange, e por aí vai. São 70 trilhas em matas, trilhas de caiaque, mistas, inclusive algumas. Tem 70 aqui, que a gente está lá, é só organizar. Então precisa realmente melhorar esses atrativos. E aí, como consequência, para terminar exatamente a nossa explanação, a gente aumenta o faturamento como um todo da cadeia produtiva, e vai do cidadão que está vendendo amendoim lá na praia ao dono do resort, melhora a experiência do turista, que faz com que ele recorra a isso daqui várias vezes, e o principal de tudo, por 2 motivos: melhora a qualidade de vida das pessoas que estão aqui, porque todas aquelas ações que a gente falou que são estruturantes servem para o turista e servem para o morador. E aí tem uma máxima que diz o seguinte: se não for bom para o morador, o destino turístico, ele não é bom para o turista. E todos os lugares talvez que a gente conheça aí de maior atrativo turístico são lugares onde o morador está lá vivendo no dia a dia. Se você vai em Paris, todos os monumentos ao lado tem morador. Vai em Londres, Nova York, todos esses lugares têm morador. Em Lisboa é morador do lado, não é um lugar que aqui é só turístico, aqui é só residencial, não. É misturado. E esse aí, para o último tema que eu gostaria de perpassar, é o bairro do Recife. Esse é um tema que eu estou envolvido bastante na solução do bairro do Recife. Infelizmente, o polo digital não vai salvar o bairro do Recife da decadência. Quem fixa território, quem desenvolve território, não é atividade econômica. Quem desenvolve território é morador. A fixação do morador no território central do Recife é que vai fazer com que ele renasça. Não adianta o turismo lá não vai fazer, não vai ter esse condão, não adianta colocar hotel A, B, C, não vai ser esse turista que vai salvar. Agora, se a gente tiver 5.000 famílias morando no bairro do Recife, a gente salva o Recife. E aí vai dizer, mas tem problema histórico, os prédios são todos históricos. Isso é balela. E eu vou dar aqui um exemplo simples. O maior proprietário, um dos 2 maiores proprietários de terra dentro do bairro do Recife, é a Prefeitura do Recife. O prédio dela, ao lado, tem um estacionamento imenso. Mais para frente um pouquinho tem a Justiça Federal, que tem outro estacionamento imenso. Ali atrás já se caracterizou que são prédios modernos, ou seja, já há uma tipologia, já há um gabarito estabelecido, que é um daqueles prédios. O prédio da Prefeitura é um prédio relativamente moderno, apesar de ser da década de 70, ele é um prédio moderno. O prédio da Justiça Federal eu nem vou falar, porque ela tem um formato assim meio TRF. E tem outros prédios ali. Se a gente pega esses terrenos, se a Prefeitura leva esse terreno em leilão para construção de moradia, quem comprar tem que fazer moradia com uso misto, obviamente. Aí o que acontece? Quando você leva um morador, aí tem que ter a escola, tem que ter posto de saúde, tem que ter a igreja, tem que ter a farmácia, tem que ter o mercadinho, tem que ter vida. Ou seja, você começa a levar essas outras atividades que aí sim começam a fazer com que o bairro ressurja. Um bairro que não tem escola, que não tem creche, que não tem igreja, que não tem esses serviços elementares, ele não vai ter vida, porque é o seguinte: de dia ele vai funcionar e de noite ele não vai funcionar. De dia, quando tiver um turista, vem no bairro assim, ok, de noite não tem, aí ele é ocupado por quem não tem outras condições e vai para lá porque está desocupado. Então ele vai para lá e fica por ali. Então, se a Prefeitura fizer um projeto para ceder aquela área, conseguir com a Justiça Federal, aí é questão de negociação com o governo federal e tudo mais, com a própria Justiça, para que ali também tenha parte residencial. A fábrica da Pilar, que tem 7 hectares, e que hoje é um problema fundiário, porque a gente tenta falar com o grupo Edson Queiroz, não, peraí, não é nada para a gente. Vai para a próxima reunião de administração, na próxima reunião de administração. E de reunião de conselho de administração, nada acontece. E uma das grandes âncoras para resolver o problema de moradia dentro do bairro do Recife não acontece porque é um problema fundiário. Aí um bom IPTU progressivo aí funciona legal, porque aí tem que funcionar para vir ao mercado. E aí, outro ponto, só para terminar isso,
está havendo uma contaminação positiva por causa do plano diretor e porque alguém foi lá atrás, carregou o fardo nas costas. O projeto Novo Recife, que vem do Cais da Estelita para dentro, ele vai ser entregue agora, a primeira parte dele. Quando começar a ser entregue o viário, não digo nem os pés, o viário, que aqueles muros da Refesa caírem, as pessoas vão tomar um susto tão grande, vai tomar o susto que eu tomei em 1974, quando eu estava, minha avó morava no Terbe, na Viscondessa do Livramento, que é uma rua que quando você sai daquela ponta do esporte dobra à esquerda. A minha avó morava ali, eu estava na casa da minha avó e fui com a minha tia para a praia de Boa Viagem, um sábado. E meu tio trabalhava na obra, era engenheiro da prefeitura, na obra que ligava o Joana Bezerra para o outro lado. Estava em obra o viaduto, todo mundo falava, vai ter um viaduto, vai ter uma ponte e você vai chegar rápido lá. Aí minha tia a gente foi para a praia e antes de sair de casa, meu tio disse, quando você voltar de Boa Viagem, tem um portão lá do canteiro da obra, bata lá e diga que é minha irmã que já está pronto, você pode chegar do outro lado no Derby. Aí quando voltou da praia, passou do outro lado. Algo que eu durava 30, 35 minutos para chegar lá. Em 3 minutos a gente chegou do outro lado. Eu não acreditava, isso não é possível. Como é que aconteceu isso? Esse vai ser a visão dos recifenses no dia em que aquele muro da Refesa caiu. Aí o plano diretor está induzindo exatamente a Rua Imperial, que hoje talvez seja um dos lugares mais degradados que existem aqui em Recife, ser uma das grandes endereços de Recife. Isso vai contaminar positivamente vindo pelo lado da Dantas Barreto. Se você vir com esses empreendimentos de lá do lado da parte central de Recife, do bairro do Recife, no caso do Apolo, que eu falei agora, mais Vila Naval, que está para acontecer, mais Santa Amaro, Recife, parte central que está degradada, vai ser sufocada positivamente pelo progresso. E não vai precisar mexer em nada ali, porque a parte histórica central, você não pode mexer naquela parte central de São José, ali não vai ser outro tipo de edificação. É a edificação que está ali. Então você faz esse entorno, fazer com que ali você passe a ter valor, e aí sim, retrofit passa a ser interessante. Porque retrofit para coisa grande é coisa de país muito rico, porque o retrofit custa 3 vezes a construção de um zero. A gente não é um país rico que possa se dar o luxo de eu vou retrofitar e vou gastar 3 vezes. É muito mais barato em alguns pontos do que não for histórico, no que for velho, mas não é histórico, porque está inapropriado, derrubar que custa geralmente 20%, gastar 1,2% do que gastar 3%. E aí você viabiliza a introdução de uma classe que hoje quer ir morar ali. Gente que ganha de 5, 6, 7 salários mínimos, você não vai dizer que é pessoa rica, mas que poderá morar nesses bairros que eu falei, Santa Amaro, São José, que é na parte da Imperial, Boa Vista, com a introdução do plano diretor, mas tem que ter coragem política, aí no caso dos entes da prefeitura, a Câmara também tem que estar dentro desse processo. Inclusive vai ter uma discussão agora no Ministério Público no dia 26 e 27 de julho, promovida pelo Ministério Público sobre o centro do Recife, para fazer essa intermediação. Eu sei que o Recentro até quer fazer isso, mas tem que ter uma pegada a mais de conciliação de interesses e não só uma visão enviesada. Ou seja, se não tiver um árbitro, se não tiver alguém que bata no pé, a decisão política é esta, porque às vezes quer uma decisão política, no final das contas é uma decisão política, não é técnica, é política. Então tem que ser tomada, vamos desenvolver e que no final todo mundo ganha. Desculpe por ter me alongado, falei demais, não só do Teodoro, mas outras coisas. Realmente parabenizar o Velar, porque ele conseguiu prender a atenção de vocês aí por mais de 1 hora, né? Não tomou nem um gole d'água para beber agora, porque realmente ele está integrado nesse processo, né? Está conhecendo de perto, ajudando bastante esse desenvolvimento. Eu queria agradecer aqui, que chegou depois, a prefeita Lucione, obrigado, a extensa de governança, a secretária Ana Alves, muito obrigado, ao ex-presidente da Câmara Paulista, Tonico, tá? Ao deputado federal Daniel Coelho, ao professor Marcelo, obrigado. Raquel,
Queria te convidar agora para que você pudesse. Eu já passar a prefeita falar alguma coisa por cima. O prefeito primeiro. Eu acho não, que a prefeita e Raquel. Raquel. Então, por favor, prefeito. Bom dia a todos, a todas. Eu não poderia deixar de dar uma passadinha rápida aqui, né? Nesse movimento importantíssimo. A gente vê aqui prefeitos, ex-prefeitos, deputados, vereadores, ex-deputados estaduais, né, Ramos? E futuros. E aqui a gente está com a oportunidade ímpar de passar para a nossa futura governadora Raquel Lira todas as nossas angústias, nossas dificuldades. A Avelar foi muito feliz aqui, fez um estudo perfeito de tudo o que acontece e a gente sabe quais são os nossos gargalos. A gente sabe que a infraestrutura, que é um dos nossos maiores problemas, saneamento também. E aí é importante a gente fazer essas PPPs para a gente avançar mais, não é? Precisa do governo federal, seja lá quem for, precisa sim, é direito nosso. Falou do Red Rock Café aqui, já tem Porto de Galinhas também brigando por Red Rock Café, né? A conversa que está rolando por aí, então tudo para o sul, nada para o norte. É por isso, minha governadora, que a gente está aqui representando as cidades litorâneas do Brasil, que eu ocupo essa cadeira na Frente Nacional de Prefeitos. Eu não posso me calar e digo muito propriedade. Como é que a gente vai arrumar o Brasil, eu nessa representatividade, se a gente não conseguir ajeitar o nosso litoral, o nosso Pernambuco? Dizer que eu fiz parte do plano diretor há 10 anos atrás com a DEDIPE, que agora é a DEP. E posso dizer com muita tristeza, não avançou muita coisa, pessoal. Avançou? Não avançou. Temos aí o grande gargalo do arco metropolitano. Eu vou puxar para Garaçu a brasa para minha sardinha. Uma PE14 que dá viabilidade para toda a nossa infraestrutura de praia, como foi apresentada aqui, aquela parte maravilhosa do litoral. E eu estou correndo muito com o meu plano diretor. Em dezembro a gente vai dar esse grande presente ao povo de Garaçu, porque está arcaico, obsoleto, não funciona, não atende aos novos investidores. E essa semana, sexta-feira, eu fiz um decreto separado, especial, viu, Avelar? Já assinei para aquela área de lá, que a gente discutiu com o pessoal do Catamarã Praia, com o pessoal do Ramalho, com todo mundo, porque aquele litoral precisa crescer. E ali, como você disse, tem a cereja do bolo, o ponto de partida de unificação de todo o litoral norte, que é a coroa do avião. Você colocou aqui áreas de engorda, mas não botou a coroa do avião. A gente esteve na SPU, com o CPRH, lá conversando, a gente viu essa necessidade. Dizer que existe um estudo de viabilidade, já começou, o governo federal, através dessa linha ainda com as cidades litorâneas, vai nos presentear, já começou o estudo, né, Ana Alves? Dali, de uma balsa que vai do final do Pontal até ligando Itamaracá. Isso aí já está bem avançado, eles vão fazer, visitem logo para a gente, isso aí já é uma conquista, já vai diminuir nesses custos aqui que você colocou. Então veja o nosso compromisso, a nossa responsabilidade em desenvolver o litoral como um todo. E eu sempre digo e brigo, é a vez da gente. O litoral sul já cresceu, já deu o que tinha que dar, deu o caldo. E quando você diz que lá não tem outras atividades, é ficar no resort e passar na praia e voltar, concordo com você. Se não for aquele centro ali de Porto de Galinhas, que também está falindo, porque tem a ideia de fazer um shopping também por lá, não sei como é que anda esse negócio, a gente sai na frente. Porque, minha gente, o que você pensar no litoral norte, como turismo de aventura, ecológico, gastronômico, religioso, ecoturismo, Vila Velha, Itamaracá, Itapissuma, Igaraçu, Paulista, até Goiânia também, e Olinda, que agora está somando com a gente, que veio para o nosso litoral norte porque sabe do nosso potencial. Aqui tem de tudo, como diz o ditado, e se plantando, tudo dá. Então eu fico feliz e eu acho que é a hora de a gente acabar com as vaidades. Se começou lá atrás o início de um consórcio, onde não foi para frente, Avelar. Ah, porque eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, quero puxar para minha brasa, para a tua sardinha. E se a gente pensar nisso, nosso litoral vai ficar mais uma vez a ver navios. E eu estou aqui como uma peça pequena, mas que eu quero estar junto com todos vocês nesse novo propósito, nesse novo momento e movimento para desenvolver o nosso litoral
porque eu acho que essa briga é de homens, é de mulheres, é de política, é de cidadão, é de todo mundo que quer somar. E eu lembro que a gente começou uma conversa aqui no Noroeste Shop, dentro do cinema, você estava lá também, a gente reuniu alguns prefeitos, e eu logo disse um nome que de repente eu já estou trabalhando, quero combinar com vocês nesse novo movimento, que diz assim: Litoral Norte, aqui a gente soma, e soma com todos vocês, porque onde há divisão, onde há excesso de ego, não tem resultados. E eu espero que a nossa governadora, que eu tenho muita fé em Deus, estamos trabalhando para isso, que está aqui nesse momento dando atenção que talvez os outros não tiveram e não ouviram, porque não existe plano diretor sem ouvida, sem escuta da sociedade civil, das pessoas que fazem a política, e principalmente você, Raquel. Você não tem ideia do desafio que você vai encontrar, desde mobilidade urbana, infraestrutura, a água, que é um problema seríssimo. E aí a gente sabe que a gente lá no litoral tem a melhor água, mas a gente sofre por conta de água. Então, problemas históricos que precisam ser resolvidos, mas a gente sabe que o tempo vai chegar, porque a gente vai estar unidos, juntos, num propósito só, para fazer o Igaraçu e a região metropolitana e o litoral norte, e a gente está aqui junto, para cima, Pernambuco. Obrigada. Daniel, por favor. Deputado Daniel Coelho. Bom dia para todos. Fazer breves cumprimentos a Antônio, Avelar, amigo Felipe, todos os empreendedores do Litoral Norte, deputado Ramos, Celso, que também é outro corajoso, Priscila, Raquel, prefeito Alcione, Alcides. A gente, em primeiro lugar, acho que a importância não só da coragem mesmo de vocês de empreender, de vir para cima, de gerar um emprego. Não é fácil fazer um investimento nas condições que o Brasil oferece hoje, mas também essa iniciativa, né, de Jorge, de Antônio e dos empreendedores de organizar o trade turístico aqui do Litoral Norte. Turismo é a economia do futuro. Turismo é diferente de outras atividades econômicas que também são importantes, mas o turismo ele anda de mãos dadas com duas coisas que são extremamente importantes. Primeira, com o meio ambiente. Não tem turismo, como a Avelar colocou aqui, por diversas vezes, se a gente não tiver equilíbrio ambiental. É matar a galinha dos ovos de ouro. Então, o turismo ele trabalha em conjunto com o meio ambiente, consequentemente com o futuro urbano. Mas o turismo também trabalha a qualidade de vida, porque o turista ele vem compartilhar a qualidade de vida. Esse é o grande mote do turismo. Para onde você quer visitar? Você quer visitar em uma cidade que é equilibrada do ponto de vista urbanístico e ambiental. Não é à toa que as cidades europeias são os índices as estatísticas de turismo são lá em cima, porque são cidades seguras, onde você tem boas calçadas, onde você tem transporte público eficiente. Ou seja, quando a gente avança no turismo, a gente melhora a qualidade de vida de quem mora naquela localidade. Então, sem nenhuma dúvida, é necessário que Pernambuco tenha a sua visão e o seu planejamento de turismo, mas que a gente olhe para o litoral norte, porque a gente vem para a segunda etapa, Avelar, do que você aqui coloca. Paulista, sem nenhuma dúvida, é a cidade hoje que mais cresce em Pernambuco, do ponto de vista populacional. O Recife, do ponto de vista geográfico, o Recife não tem mais espaço e as pessoas estão escolhendo Paulista como uma opção. Então, isso é um fato. Mas para que a gente consiga manter o equilíbrio metropolitano, e toda a visão que você coloca aqui no seu planejamento é uma visão metropolitana, e essa visão metropolitana, Raquel, tem que ser liderada pelo governo do Estado, as prefeituras, como a prefeita Alcione, cada um tenta cuidar do seu território, mas cabe ao governo do Estado liderar a visão metropolitana. E numa visão metropolitana, uma cidade do Paulista crescendo da maneira como cresce, se a gente não estimula a atividade econômica aqui, nós estamos criando um problema metropolitano. Não faz sentido que quase 100 mil pessoas se mudem para a cidade de Paulista e tenham que voltar todos os dias para o Recife, criando trânsito em Olinda, na própria cidade de Paulista e na cidade do Recife. Se a gente tem desenvolvimento e criação de emprego em Paulista, as pessoas podem se mudar para cá, mas viver aqui. Talvez até ir no Recife, eventualmente, mas criar vida no território e na moradia. Isso é extremamente importante para esse equilíbrio metropolitano. Então, é extremamente importante a participação do governo do Estado, a ouvida, a gente entender o potencial turístico do litoral norte, que já houve. Reginaldo Rossi não nos deixa mentir. Itamaracá é a referência. Você mostrou um print aqui e chamou a atenção de Raquel, e na hora chamou a minha.
o Hard Rock colocando Recife. Por que está Recife na propaganda deles? Porque, infelizmente, a gente perdeu imagem para o turismo nos municípios do Litoral Norte, prefeito Alcione. Não é uma... você assumiu agora o governo agora há pouco, e é claro que isso, para construir, demora. E essa destruição da imagem do Litoral Norte foram 20 anos de abandono, de falta de planejamento, de um desenvolvimento na área turística exclusivamente voltada para o Litoral Sul. Ninguém faz um empreendimento no Paiva, ninguém faz um empreendimento em Porto de Galinhas e bota Recife. Poderia botar. Não bota porque há um trabalho, inclusive do governo do estado, para melhorar a imagem daquela região. E isso não é feito aqui. Então, se a gente já tivesse num outro patamar de desenvolvimento do destino turístico do Litoral Norte, provavelmente não estaria Recife, estaria Paulista, estaria Igaraçu, estariam as cidades daqui, porque era aqui que as pessoas gostariam de estar. Isso simboliza realmente o imenso desafio que nós temos pela frente. E só para a gente concluir, ser breve, para poder escutar a Raquel, quando você começou a falar do Recife, eu não quero me detalhar um pouco aqui sobre isso, quase todas as palavras que você colocou aqui é um pouco das palestras e do debate que eu fiz quando fui candidato a prefeito em 2012 do Recife, quando a gente falava de reocupar o centro, da importância da moradia, de como o Recife antigo, a área da Dança de Barreto, tinha um potencial, inclusive do ponto de vista de mobilidade, porque, mais uma vez, se a gente fala em gerar emprego e gerar desenvolvimento no Litoral Norte, para que as pessoas não precisem se deslocar para o Recife diariamente, imagine você poder morar e trabalhar no centro. Quantas pessoas eu estaria tirando diárias hoje, como a gente está vendo aí nos morros do Recife, que por falta de política de habitação, nós tivemos mais de 100 mortes, nós temos pessoas que perderam as casas, temos um sistema de metrô e de ônibus completamente sucateado, porque as pessoas moram longe. O cara que trabalha no centro do Recife, ele mora em Paulista, ele mora em Abreu e Lima, ele mora em Monte Verde, em Jaboatão, porque a gente não tem política de habitação para o centro. Nós contamos essa história em 2012, nós estamos em 2022. Infelizmente, a sua palestra continua atual, porque passaram 10 anos e a gente não conseguiu avançar. Para que a gente não tenha o desprazer de, em 2032, estar aqui fazendo esse mesmo debate, é preciso a gente mudar Pernambuco. Não é possível que não haja um sentimento em nosso Estado que 20 anos no poder de um mesmo partido, de um mesmo grupo, de uma mesma lógica, que não seja o suficiente. Não é possível que se eles não fizeram até hoje, a gente vai ficar esperando que eles vão fazer amanhã. Então, a gente tem a oportunidade de ter uma pessoa com a capacidade de Raquel, que já fez em Caruaru, que mostrou que é possível. Hoje, Caruaru, do ponto de vista turístico e urbanístico, a Raquel vai poder falar um pouco aqui, é uma cidade que está em outro patamar. Então, ela tem capacidade e pode fazer. Não vamos esperar 2032 para a gente ficar repetindo isso e ficar nesse sonho de um futuro que não chega. Um outro elemento que é importante, e não poderia deixar de ressaltar aqui para todos os empreendedores, Antônio, é a maneira como o Estado se relaciona com o empreendedor. A gente tem, infelizmente, no governo de Pernambuco, uma visão ideológica ultrapassada de que o empreendedor é inimigo. Quando, na verdade, Ramos, você que é um sindicalista moderno, porque Ramos faz um sindicalismo moderno, compreende que o Estado precisa entender que não há desenvolvimento sem o investimento privado. Capital e trabalho andam juntos. Essa visão de demonizar e de tratar o empreendedor sempre como inimigo, não é como aquele cara que não está dando nada à sociedade, isso é uma visão extremamente ultrapassada. Né? Até dentro do sindicalismo hoje, isso está sendo ultrapassado por pessoas que têm essa visão mais moderna, como o nosso deputado Ramos. Então, Raquel também tem essa visão, sabe fazer parceria, sabe estar junto com a iniciativa privada, porque para a gente topar um desafio desse, de fazer o Litoral Norte, não só ser cidade dormitório, porque na prática é isso que está acontecendo, apesar de investimentos como você fez no shopping, mas é cidade dormitório ainda na sua maioria. Para a gente virar esse jogo, nós vamos precisar andar de mãos dadas, Raquel, com a iniciativa privada e com esses empreendedores. E nada melhor do que um trade turístico organizado para a gente poder fazer um trabalho do ponto de vista coletivo. É evidente que em alguns momentos você vai tratar individualmente com um empreendedor, com alguém que está querendo fazer um investimento, mas quando a gente faz o planejamento coletivo, inclusive a gente tem a compreensão, e isso foi reforçado aqui a velar por você várias vezes, do impacto indireto que você tem de um grande investimento. Então, quando você vê um grande hotel, você tem um impacto imenso no seu entorno, no comércio, na prestação de serviços, nos restaurantes. Então, essa visão coletiva do trade turístico do Litoral Norte pode ajudar muito um governo que tenha disposição
para dialogar e vamos ouvir Raquel aqui, que eu tenho certeza que vai poder virar uma nova página, assim como ela fez em Caruaru, virar uma nova página para Pernambuco e para o nosso tão querido Litoral Norte. Obrigado. Antes, chamar a Priscila. Priscila, parece que o Daniel escutou a gente conversando ali sobre o Litoral Norte, né? Essa característica. Vamos lá, por favor. Mudei de ideia, mas vou ser bem rapidinho. Eu já queria cumprimentar Antônio Júnior, Jorge Avelar, enfim, todos aqui presentes, Raquel. Primeiro dizer, Avelar, da minha satisfação, quando a gente chegou, que a gente se cumprimentou, a gente falou de uma pessoa que para nós é uma referência muito grande, que é Paulo Roberto Barros e Silva, e que tem na sua vida, a sua vida é voltada para planejar, para pensar o futuro, e futuro verdadeiramente distante, né? Quando a gente se remete a décadas lá atrás, ao que a FIDEM deixou e não existe mais, enfim, a gente está falando de pessoas como ele pensou Pernambuco para outras gerações. Daniel foi muito feliz na fala dele, eu me sinto absolutamente contemplada. Eu queria chamar a atenção para dois aspectos que foram falados aqui. Essa visão estratégica, eu acho que o Litoral Norte tem muito o que aprender com a sua própria história, como você colocou, e muito a aprender com o que está acontecendo de fato no Litoral Sul. Eu tenho casa lá, Alcides tem casa lá, e a gente estava falando um dia desse atrás, isso aqui tem prazo de validade, acabou. Não tem 10 anos isso aqui, porque de fato estão matando a galinha dos ovos de ouro, e quando a gente vê os empreendimentos não dialogarem com o futuro, é muito preocupante. E aí quando vocês se organizam aqui no trade, através do trade, e pensam na atividade empresarial linkada, porque só assim ela se sustenta com o desenvolvimento, e não se fala especificamente de um desenvolvimento econômico, mas de um desenvolvimento social, a gente está falando do caminho certo. E quem tem que alavancar isso? Evidentemente que, a partir de uma visão estratégica de Estado, e no caso de uma região, e a gente está falando da região metropolitana, impulsionada pelo governo do Estado, é isso. Mas eu não acredito no Estado. Eu acredito nessa organização a partir da sociedade, da iniciativa privada, com este olhar de responsabilidade, e que precisa sim aí ter no Estado alguém que tenha essa visão dos papéis de cada um, para que esses papéis não se contraponham, para que interesses não sejam confundidos. E para finalizar, um outro aspecto. Daniel falou de 12 das coisas que Avelar falou sobre o Recife aqui, e que você falou em 12 lá atrás, e que a gente fala há muito tempo. Raquel, em 16, assim como Daniel, eu fui candidata a prefeita do Recife. Em 20, fui candidata a vice na chapa de Mendonça. A ADEME, a instituição que Avelar é presidente, faz sempre todas as eleições, porque tem uma responsabilidade muito grande, exerce essa responsabilidade, faz sempre encontros com os candidatos. E eu estou ansiosa pelo encontro da ADEME esse ano. E, infelizmente, quando Mendonça também foi candidato em 12, eu não tenho o documento que a ADEME entregou, mas eu tinha o documento que eu recebi em 16. E quando a gente chegou em 20, eu levei esse documento, não foi Avelar. Eu levei o documento de 16. E isso que Daniel falou da gente ter aqui 20 anos de um mesmo grupo e de coisas que não andam, e eu estou falando especificamente do Recife, a gente comprovou exatamente isso. Não dá para, de 4 em 4 anos, dentro de uma instância municipal, de 4 em 4 anos no âmbito estadual, ou seja, a cada 2 anos, a gente fazer de conta que renova compromissos, ou alguém fazer de conta que renova compromissos e não coloca na prática. Está começando a perder a graça. Aliás, já perdeu a graça há muito tempo. Quando você falou dos morros do Recife, e que
tragédias elas acontecem e que esses eventos acontecem e o que tem que acontecer é diminuir. Era isso que tinha acontecido no Recife. A história do Recife, a partir de 75, 79, era uma história decrescente de tragédias, porque você tinha continuidade na amarração. O que você tem são 10 anos seguidos de um decréscimo no investimento das amarrações nos morros do Recife. Então, o que você seguir o planejamento dá certo para frente, você interromper isso, dá errado para frente também. E aí, você paga exatamente por 129 vítimas, que foi o que aconteceram, porque a gente teve na história o período de menor investimento em obra de prevenção. Então, eu, de fato, espero que a gente continue debatendo, discutindo, que em fevereiro estejamos nesses primeiros lançamentos com a nossa governadora, encabeçando um planejamento metropolitano e que, depois de alguns anos, de acordo com o que está estabelecido no planejamento, a gente não tem um repeteco do que não foi feito, porque não será. A gente consiga planejar, se a gente tem aqui o planejamento de entrega para 10 anos e de mais 10 anos, que depois a gente chegue e já faça mais 20 anos, mais 30 anos e 40 anos, porque a gente vai ter cumprido o que ficou pactuado a partir de agora, que não é tão agora, que se vem trabalhando há muito tempo. E aproveitando, Raquel, por favor. Aproveitando que foi justamente o que a Priscila falou, esse compromisso, nosso presidente ele fez uma carta de compromisso justamente para trazer para vocês, se vocês se sentem à vontade para assinar agora ou depois, certo? E essa carta de compromisso, explicando para todos, o compromisso de Raquel com o Litoral Norte, onde ela vai colocar realmente como uma das propostas do governo dela o desenvolvimento da nossa região. Raquel. É a mesma verdadeira. Eu guardo todas. Resolveu saber? Bota lá. E o governo, quando marcou ali o 20, aí eu liguei para botar na minha CCD e disse, olha, tem uma carta, uma pasta azul, tal. Vai no depósito, eu boto a ajuda do depósito, acha essa pasta. Bem, gente, bom dia. A gente chegou aqui, tava 2 fileiras dessas ocupadas e agora, com tanta representatividade desse encontro de hoje, eu quero agradecer a você, Antônio, a Jorge, a Avelar, a todos os que promoveram, Felipe Ramos, meu querido, tive a oportunidade de ser deputado estadual com Ramos no mandato de 10 e 14. Cumprimentar Celso Muniz, o vereador Alcides, minha querida prefeita Alcione, os deputados Daniel e Priscila e a todos os que estão aqui hoje com a gente. A gente está numa longa jornada desde setembro do ano passado, que pegamos a estrada e temos andado em Pernambuco. Visitamos talvez mais de 130 municípios, mas sem sombra de dúvidas conversamos já com quase todos eles. Avela, a tua fala aqui, a apresentação de vocês, o nível de organização é fantástico. É muito bom assim, o projeto pronto, né? A gente enxergar que é arregaçar as mangas e começar o serviço. E o quanto é importante... Oi, Fernando, você está por aqui? O quanto é importante a gente poder ter a sociedade civil trabalhando, organizada, sabendo para onde quer marchar. O nível de volume de investimento aqui, extraordinário, com muito maior capacidade do que a alavancagem de investimento do próprio estado de Pernambuco. Você colocou algo em torno de quantos bi? 10 bi em quantos anos? 10 anos. Pois é, o governo do estado de Pernambuco ano passado, de todo o seu investimento foi 1,8 bi, enquanto a Bahia investiu no Ceará entre 6 e 7 bilhões. Então a gente vê aí o descompasso e assim, quanto se a gente conseguir marchar junto, poder público, iniciativa privada, dentro de um objetivo só, tá ali meu amigo Paulo Galvão, Itamaracá. Eu estive visitando recentemente Igaraçu, Itamaracá, Itapissuma, Paulista, tenho andado pelos municípios aqui da região metropolitana norte,
e visto o estado de abandono que se encontra, e eu não preciso chover no molhado, porque é aqui que vocês vivem. Eu vou fazer só um passinho para trás para poder falar um pouquinho para frente. Quero cumprimentar meus amigos do Banco do Nordeste, que foi minha primeira casa, meu primeiro emprego de carteira assinada foi como advogada trainee do Banco do Nordeste, trabalhando ali no centro, juntinho do shopping de Celso Muniz, na área jurídica do Banco do Nordeste, com a doutora Ilma. Foi minha primeira chefe lá. Quando a gente foi disputar as eleições de 2016, eu estive visitando a Associação Comercial e Empresarial de Caruaru, que é a maior associação do Norte-Nordeste, super bem organizada, tem a Câmara de Construção Civil, de Arquitetura, de Turismo, e me entregaram um papel como esse. E nesse papel existia a necessidade de a gente fazer a organização da cidade para que ela pudesse continuar crescendo. Caruaru é uma cidade que cresce normalmente mais do que Pernambuco e mais do que a média do Nordeste. E se colocou uma série de temas que a gente foi vencendo ao longo do tempo. E um dos principais deles era a organização do marco regulatório. A gente tinha um plano diretor de 2004, feito por Paulo Roberto, mas que nunca foi realidade na vida da cidade, porque não adianta fazer plano de habitação, plano de diretor, plano de mobilidade, se ele é uma peça que somente vai ser para cumprir uma etapa, para receber um financiamento, para poder receber convênios, e ela é engavetada e não é colocada na vida prática da cidade. Na prática, as nossas cidades cresceram de maneira atabalhoada, As que nós estamos aqui, do litoral norte, a cidade de Caruaru também. Não tem um crescimento planejado e o povo sofre com isso. E o empreendedor também sofre muito, porque ele trabalha numa insegurança jurídica extraordinária, A depender do sabor do técnico que está analisando o processo, ele vai ser aprovado ou não. E vai depender de quantos anos que vai durar essa aprovação. Então, colocar regras claras, transparência, marco regulatório, institucionalidade. Vem aqui muito forte a sua fala, da necessidade do fortalecimento institucional da CPRH, do CONDEP-FIDEM, órgãos que trabalham planejamento territorial. Porque, afinal de contas, as pessoas vivem nas cidades. E esqueça que uma cidade não vai resolver o seu problema se ela não estiver coladinha na outra. Porque o problema de Igaraçu é o de Itapissuma, é o de Itamaracá, é o de Paulista, é o de Olinda. São problemas comuns. E daí, a própria fala do Paulo Roberto, nosso guru, virou meu agora também, A gente tem muitos ganhos nessa vida, nessa caminhada da política, é de que a gente precisa fazer planejamento metropolitano. O olhar de cima, não necessariamente liderado pelo Estado, mas a liderança política do governador do Estado é fundamental. Mas a construção coletiva, com todos os 14 prefeitos da região metropolitana, e aqui falando do litoral norte, a gente falava em Caruaru de criação de distritos criativos. Nós somos uma terra de forró. Caruaru é lindo, todo mundo conhece Caruaru porque é a capital de forró. Mas não tinha onde ter. Eu conto essa história, mais uma vez, Mara Luque, jornalista do Globo News, colocou no Jornal das 10 que foi para Caruaru, frustrou-se, porque não viu forró. E aí eu achei o telefone dela, me revoltei, briguei com ela, Jorge. Disse, absurdo, vem aqui de novo que você vai ver forró. Aí eu me dei conta que realmente não tinha forró em Caruaru, porque não tinha palco para dançar forró, para poder ter apresentações culturais. E aí, ao longo do ano, para além do São João. Então, a gente, quando foi pensar a cidade de Caruaru, e eu trago isso para o horizonte de Pernambuco, Caruaru é terra de cultura. Nós temos a arte do barro, a arte do forró, a feira de artesanato, as nossas feiras como patrimônio material do Brasil, tombado pelo IFAM. A gente tem um patrimônio material tombado pelo IFAM, que era a nossa estação ferroviária, absolutamente degradada, o galpão ocupado por aqueles que, quando a terra está abandonada, que nem no centro do Recife, a estação ferroviária também era uma área onde começou a ter crime de violento, de morte, tráfico de droga, ali no entorno. E o que é que a gente foi fazer? Reclamar? Cruzar os braços? Não. A gente foi fazer investimento. O litígio que existia com o IFAM, o que se tinha de relação de Caruaru com o IFAM era na justiça. A gente foi trazer para junto. A gente virou agora
referência de recuperação de patrimônio ferroviário no Brasil. A gente transformou o que era um lugar de violência, que é a linha 15 milhões de reais a gente vê ser utilizados